Queridos, a paz do Senhor, é um grande prazer estar aqui mais uma vez para ministrar mais uma aula da EBP, Escola Bíblica de Professores. Hoje falando da lição de número 10, que traz por título O Líder Diante da Chegada da Morte. Lembrando, senhores, que nós tivemos uma excelente aula na lição número 9, foi uma discussão muito boa, tive uma bancada muito boa. Quero mandar um grande abraço às pessoas que estiveram, os meus convidados. Hoje não terei convidados, nós estamos hoje numa lição muito boa e não vai precisar ser discutida. Vamos lembrar alguns tópicos e falar um pouquinho dessa lição. É uma lição que traz e aflora o que Paulo estava sentindo diante da prisão. Eu acho que não precisa de debate, nós precisamos esclarecer alguns pontos. E é por isso que eu estou aqui hoje, para estudar com vocês e passar alguns pontos dessa lição sobre o que Paulo passou nessa última jornada rumo ao martírio que nós conhecemos muito bem, que é a segunda carta a Timóteo. Hoje eu quero mandar um grande abraço, um grande alô a todas as pessoas que nos curtem, aqueles que têm compartilhado a nossa lição, têm se dedicado um tempinho à obra de Deus, e Deus tem abençoado eles, tem nos abençoado. Queridos, que Deus possa abençoar vocês e derramar graça abundante, tanto no YouTube, como no Facebook, como pelo WhatsApp. Querido, que Deus possa te abençoar. Eu quero iniciar essa lição mandando um grande abraço a Elma Salles e toda a Assembleia de Deus, toda a Igreja da Assembleia de Deus em Juazeiro da Bahia. Quero mandar um abraço para Rodrigo Fernandes, lá em Colatina, Espírito Santo. Rapaz, eu amei o caso da limonada, fiquei maravilhado. Realmente, é pegar um limão e fazer uma limonada com tamanho e pequeno programa do que nós temos. Acho que nós deveríamos ter algo bem maior, mas as condições ainda são poucas, mas Deus vai nos dar graça de continuar esse trabalho. Quero mandar um abraço para o presbítero Kleber Faria de Magalhães, da Assembleia de Deus Ministério Belém, em Pindamonhangaba, lá em São Paulo. A Tainê Corte, da Assembleia de Deus Simadiceta, de Taguatinga, Distrito Federal. A Tainê aprovou, o esposo dela aprovou o uso da gravata, disse que eu fiquei muito elegante. Muito obrigado. Quero mandar um abraço para o pastor Cristiano Portugal, da Nova Vida, em Santa Rosa, Niterói, no Rio de Janeiro. Pastor Alinor Barreto, presidente lá no campo de Poconé, todo o pessoal de Poconé, o Wagner Araújo e os demais, que sempre tem estado conosco. Forte abraço, que Deus abençoe. E também Samuel Silva, da Assembleia de Deus Rondon, em Matões, Calcaia, lá no Ceará. Hoje eu vou ler a introdução, nós vamos falar um pouquinho sobre cada tópico e eu quero explicar para vocês, numa atitude diferente, o que Paulo passou, alguns versículos bíblicos, para que você oriente sua sala. Essa lição ela é de extrema importância, para que você entenda e leve para sua sala os últimos momentos de Paulo, os últimos momentos em que ele estava entendendo qual era o seu chamado, qual era o tempo limite, e é sobre isso que nós vamos falar. A leitura bíblica em classe está em 2 Timóteo 4, do versículo 6 até o 17. Leia com a classe, faz uma interação de tópico a tópico, que alguém em cada ponto da sala, em pontos específicos, possa ler cada versículo e entender o que Paulo estava vivendo. É nessa carta que Paulo vai aflorar os seus sentimentos e principalmente colocar para fora tudo aquilo que ele estava sentindo como ser humano. Então entenda essa carta, leve para a sua sala e discuta com a sua sala o que é os últimos momentos de um homem diante da chegada da morte. Eu vou ler com vocês. A introdução diz: Paulo tem consciência de que seu ministério está chegando ao fim. A segunda epístola a Timóteo, na verdade, é uma forma comovente de dizer adeus ao seu amado filho e à igreja do Senhor. Paulo exorta Timóteo a respeito da responsabilidade que é estar na liderança de uma igreja e faz uma revisão do caminho que havia percorrido em sua jornada com o Salvador. Combati o bom combate. Paulo não estava pesaroso com a sua partida, pois suas dores e sofrimentos, com certeza, foram esquecidos diante da certeza de que fez um bom trabalho e que cumpriu a missão para a qual fora designado pelo Senhor. A morte é inevitável. Um dia líderes e liderados terão que enfrentá-la. Porém, o que faz diferença é a maneira como a encaramos. Nessa introdução, professor, preste a minha atenção, explique para a sua sala, grife com caneta, distribua na sua sala o momento que Paulo está vivendo. Você deve levar para a sua sala de aula essa introdução, que é a demonstração de afeto,
a demonstração de amor e principalmente o caráter de Paulo será expresso nessa segunda epístola, que foi escrita por volta de 65, 67, numa data precisa, nos mostrando uma despedida marcada por momentos impactantes. Por que momentos impactantes? Porque ele vai colocar diante de todos os leitores a sua emoção. Não só para os leitores, mas até o próprio Paulo quando estava escrevendo. Ele vai deixar bem claro qual era o sentimento que ele tinha, o que ele estava pensando. E nós veremos que Paulo leva aos seus leitores, ao seu leitor em especial, que essa carta, nós não podemos deixar de esquecer que ela é uma carta, ela não é uma epístola. Ela tinha uma direção que era Timóteo e a Tito. E agora ela vira epístola porque ela tomou um grande rumo depois do que foi aprovado pelo Canon, e ela chegou até os demais povos na Ásia. Essa despedida de Paulo ela vai nos comover. O ato de cumprir nossa meta aqui na terra, entenda isso, nos faz sentir a alegria dos céus. Era o que Paulo estava sentindo. Ele estava sentindo que ele tinha terminado de cumprir a carreira. Por isso que ele fala, cumprir a carreira. Combati o bom combate. Então, esse ato de cumprir nos mostra que ele agora vai manifestar a alegria dos céus. Por isso, Paulo não reclamou das circunstâncias ao seu redor. Ele deixa bem claro que ele estava só, ele deixa bem claro que ele estava passando por algumas amarguras, mas em nenhum momento nós veremos Paulo reclamar da situação. Explique-se para a sua sala. Já no tópico de número 1, esse tópico número 1 fala: a consciência da morte não traz desespero ao crente fiel. Entenda uma coisa, há um texto muito interessante na carta de Paulo a Filemon. Eu queria que você lesse com a sua sala o capítulo 1, o versículo de número 9. Ele diz: prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Então entenda, nesse tópico número 1, ele vai relatar, ele vai nos mostrar que na velhice, na sua velhice, ele ainda tinha uma chamada por almas. Ele ainda tinha uma chamada por almas. Nesse versículo de Filemon, eu acho interessante você ler com a sua sala, que ele está nos mostrando ainda o amor por seu filho nas algemas. Esse texto que eu acabei de ler, ele estava relatando o quê? A salvação de Onésimo e a intercessão por toda a igreja. Mesmo Paulo velho, mesmo Paulo diante da morte, Paulo continua tendo uma chamada para o ministério. Essa consciência que ele tinha da morte não trouxe desespero, mas o trouxe a vontade de continuar trabalhando para o reino de Adonai. Entenda isso, meu querido. Nesse tópico de número 1, ele vai se destacar a palavra libação. O que é libação? Libação, a revista explicou um pouquinho, mas eu queria aprofundar com você. Libação é o ato de derramar água, vinho, sangue ou outros líquidos com a finalidade religiosa ou ritual, em honra a um Deus ou divindade. Paulo agora ele seria morto, seu sangue na realidade correria por amor a quem? Por amor a Yeshua. Então esse ato de libação que é colocado na revista nada mais é que o sangue de Paulo correria como um ato de libação, como um ato do que nós chamamos de oferta a Adonai. Querido, muitas pessoas tiveram esse ato de libação. Pedro, Isaías e demais profetas foram cerrados ao meio, outros degolados, outros tiveram um martírio, queimados, jogados na arena. Isso era libação, era o ato de oferecer. Eles queriam oferecer, não. O próprio governo é quem oferecia. E eles iam sabendo que o nome de Yeshua não seria negado. Entenda isso nesse tópico e leva isso para a sua sala. Diante da morte, nós não devemos negar o nome de Adonai. Eu acho interessante você frisar para a sua sala que nessa atualidade nós estamos criando uma classe de jovens onde eles não sabem o que é ser mártir. Não sabem. Eu sempre falo na minha sala, se nós estamos reunidos, se alguém chegar com um revólver e pedir para que a sala negue Jesus,
grande parte da sala irá negar Jesus. Entenda isso. Esse martírio a igreja passou, está passando na atualidade e passará no que nós chamamos no período de grande tribulação. Nós precisamos entender que é o nosso dever formar homens, formar mulheres, formar jovens que tenham em seu sangue o ato da libação. Ok, meu querido? Já no tópico de número 2, subtópico número 2, fala a certeza da missão cumprida. Nessa certeza da missão cumprida, o texto diz que indica a consciência da proximidade da partida para a eternidade. Aí ele quer destacar aqui 3 aspectos. O aspecto A, combati o bom combate. Explique para a sua sala que nesse aspecto A, combati o bom combate, se refere à comparação que Paulo havia feito em 2 Timóteo. Eu acho de extrema importância você ler com a sua classe esse texto, 2 Timóteo 2, o versículo de número 3 e número 4, que ele diz: participa dos meus sofrimentos. Paulo chama Timóteo para participar do que ele estava passando. Qual era o sofrimento? Cárcere. Ele diz: como um bom soldado de Cristo. No versículo 4 ele diz: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida. Ele estava dizendo para Timóteo: você não pode se envolver com coisas dessa vida, Timóteo. Porque nós veremos, amado, que muitos dos amigos de Paulo se envolveram com questões financeiras, se envolveram com os atos da vida secular e acabou abandonando Paulo. Então ele chama Timóteo e diz: nenhum soldado, olha que interessante, versículo 4, se envolve em negócio dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou, ou aquele que o colocou diante do combate, que é Adonai. Então entenda, essa comparação é referente ao soldado que ele faz nesse versículo de Timóteo, nos mostrando uma luta o quê? Carnal contra gregos e romanos. Ele estava preso, ele ia sofrer o martírio, mas uma luta ainda maior, que era a luta espiritual. Contra quem? Contra as hostes do inferno. Onde eu acho algo, querido, existe algo magnífico que eu vi Paulo falar, e as próprias cartas de Paulo, elas nos mostram o quanto Paulo já falava tanto no sentido carnal, como também no sentido espiritual. Anote esse texto de Efésios 6, o versículo de número 12 diz: porque nossa luta não é contra sangue, e carne, e sim contra principados, potestade, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Essa luta agora, tanto era carnal, que ele estava vivendo o martírio, já tinha vivido, mas o que ele estava vivendo agora era uma luta espiritual. Efésios 6, 2, lê para a sua sala, que eu acho de extrema importância. Essa parte B do segundo tópico, que Paulo diz: acabei a carreira. A revista diz, o texto indica que Paulo se referia à pista de corrida. Entenda, esse termo acabei a carreira, ele nos mostra que o ato de iniciar uma corrida nos envolve em um processo contínuo. É isso que Paulo está dizendo: ninguém que inicia uma corrida pode parar, pois se ele parar, ele não vai ter o que nós chamamos de coroa aqui na terra. Paulo está dizendo que quem se envolve num processo de corrida, ele continua, ainda que ele perca a corrida, para ele traz consigo a vitória, porque ele conseguiu competir. Nós dizemos que o importante não é a vitória, mas é competir. Para Paulo, ele está dizendo: quem se envolve em uma corrida, o atleta que se envolve numa corrida, ainda que ele se envolva numa corrida, ele está num processo contínuo, ele está buscando uma coroa corruptível. Nós, porém, agora levando para o sentido espiritual, Paulo está dizendo que no sentido espiritual nós buscamos uma coroa eterna. A professora diz: eu acho algo sobre isso. 1 Coríntios 9, 24, 27, o próprio Paulo fala sobre isso. Em todos os textos nós vamos usar algumas citações de Paulo. Paulo diz em 9, 24, 27, ele diz: tudo faço por causa do Evangelho, a fim de me tornar cooperador com ele. E 23, no 24 diz: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correis de tal maneira que alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. 26 diz: assim corro também eu,
não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Então entenda, Paulo está dizendo que o ato de envolvermos na corrida é um processo contínuo. Nós buscamos o quê? Nós buscamos uma coroa eterna. É um processo contínuo. Você deve explicar para a sua sala que a salvação é um ato contínuo, é um esforço diário, não é somente hoje. Não, foi ontem, é hoje, será amanhã e será até a volta de Yeshua. Ok, meu querido? Já no item C, aqui na revista, que ele diz, guardei a fé. Isso quer dizer que Paulo foi fiel a Deus em todas as circunstâncias de sua vida cristã. Querido, essa afirmação nos mostra o quanto Paulo se preocupava com quem? Consigo mesmo. Ele se preocupava consigo mesmo. Por quê? O ato de guardar a fé, isso aqui é maravilhoso e fantástico, é se limitar às tentações. Paulo estava se limitando às tentações, aos maliciosos, aos falatórios que o cercavam. Se você acha que Paulo estava preso, não estava rolando um boato que Paulo estava preso? Você acha que o evangelho estava sendo divulgado de uma forma escandalosa, que o grande homem de Deus havia sido preso? Você acha que naquele tempo Paulo não estava sofrendo com um falatório? Amado, em toda Roma, em toda a Ásia, o grande homem, o homem que tinha filosofia, o homem que tinha estudado aos pés de Gamaliel, que pregava o Cristo, agora estava preso, estava indo morrer. De que valia o Cristo agora? Paulo, ele guarda a fé para se livrar dessas coisas. Então entenda, nós cristãos atuais, explique isso para a sua sala, nós precisamos guardar a nossa fé em tempos difíceis, principalmente nessa atualidade, onde nós temos tanto sofrimento e onde nós teremos tanto sofrimento e esfriamento dos próprios cristãos. Querido, como tem pessoas falando mal do cristianismo, e isso para nós que somos servos de Deus, isso nos faz sentir magoados. Tem dia que nós acordamos tristes e perguntamos, por que nós estamos tristes? Porque hoje eu amanheci e senti como se eu estivesse carregando 1 tonelada, estivesse carregando um caminhão nas costas. É porque o inimigo tenta ofuscar a nossa visão. É nesse momento que nós precisamos guardar a nossa fé. Amado, por que guardar a fé, Elias? O ato de guardar a fé, sabe por que Paulo fala isso? Porque a salvação vem pela fé. O justo vive pela fé. E o ato da justificação vem pela fé. Essas 3 bases do Evangelho, todas são pela fé. Você quer ver mais uma coisa que é pela fé? Nós andamos pela fé e não por vista. Então o inimigo vai querer em todo tempo, em todos os momentos, tirar de mim e de você a fé genuína em Yeshua HaMashiach. Entenda isso, querido. É o propósito nosso guardar a nossa fé em tempos difíceis. Ok? Aí nós partimos para o tópico de número 2. E o tópico de número 2 fala o sentimento de abandono. Preste bem atenção nesse tópico. O subtópico 1 diz, o clamor de Paulo na solidão. Amado, entenda uma coisa. O subtópico diz, o início da segunda carta, Paulo já havia demonstrado que sentia muito a falta de Timóteo. Olha, ele estava desejando muito ver quem? Timóteo. Entenda, há em Paulo, explique nesse tópico para a sua sala, uma preocupação com quem? Com o jovem Timóteo, o jovem pastor Timóteo. Não só com a questão ministerial, não, mas com a questão de amizade. Nós deixamos as amizades de lado, às vezes nós nos preocupamos tanto com o ministério que nós esquecemos que do outro lado tem uma pessoa que sofre como eu, como você. Às vezes nós nos preocupamos tanto com nossa sala que nós esquecemos que existe um aluno sentado e que ele também chora e que eles têm problema no cotidiano. Nós esquecemos, queridos, que nós também precisamos de um abraço. Nós precisamos ouvir de alguém, você é importante para Deus. Nós não somos super-homens. O nosso aluno não é super-homem. Então entenda, Paulo estava querendo ver Timóteo para abraçá-lo, para passar para Timóteo um pouco da alegria de quê?
do cárcere. Cárcere, alegria, Elias. Sim, querido. Paulo estava mostrando para Timóteo que, ainda que ele estivesse no cárcere, a alegria de Jesus estava presente com ele em todo o tempo. Então entenda, não só a questão do ministério, mas a questão da amizade. Pois o ato de Paulo em querer ver Timóteo era simplesmente certificar-se de que Timóteo não havia desamparado ele como os demais companheiros de ministério. Sabe por que Paulo queria ver Timóteo? Ele queria dar um abraço a Timóteo e entender: Timóteo, ainda que eu sofra, eu sei que você não me desamparou. Querido, há momentos que o seu pastor precisa de um abraço. Há momentos que o seu pastor precisa ouvir de você: pastor, o senhor é importante para o ministério. Há momentos que você, professor, precisa olhar no espelho e dizer para você mesmo: você é importante para a sua sala, você é importante para o seu ministério. Ainda que ninguém te fale, eu quero te dizer, inspirado por Deus e pelo Juan Marcondes, que você é importante para Deus, você é importante para o seu ministério, você é importante para a sua sala, querido. Sem você, a palavra da verdade não seria espalhada por esse Brasil. Entenda isso, professor. Você é uma parte de Adonai, você é uma parte de Yeshua nesse tempo. Ok, querido? Nesse tópico ainda, a parte A que ele vai falar: Demas o desamparou, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Entenda uma coisa, Demas aqui, explique para a sua sala, Demas aqui nos mostra a mesma atitude do filho pródigo. Vocês conhecem a história do filho pródigo? Até pode ler e comparar. Demas faz a mesma coisa. No melhor momento da vida dele, ele sai de perto de Paulo. Agora, o pior momento para quem? Para Paulo. Era o melhor momento para Demas, mas para Paulo era o pior momento. Então entenda, o ato de amar o presente século, que a revista vai falar, pode significar que o seu discipulado tenha se acovardado diante de quem? Diante das perseguições promovidas pelo imperador Nero. E também, entende isso aqui, ele tenha se afastado da vida cristã. São as duas principais teses. Tem uma terceira tese que eu gosto de fundamentar. Por que você gosta de fundamentar essa terceira tese? Ele foi para onde? Ele foi para Salônica. O que é Salônica? Salônica era a segunda maior cidade da Grécia, a principal cidade da região grega da Macedônia. A cidade foi construída por determinação de Cassandro, só para você entender o que era Salônica. Em 306 a.C., que ele deu o nome da sua esposa, Tessalônica. É por isso que ela se chamava Tessalônica. Meia-irmã de Alexandre Magno, o Grande, que nós falamos, que fundamentou muita coisa no Império Grego. Esta foi assim chamada por seu pai Filipe II da Macedônia, por ter nascido no mesmo dia da vitória dos macedônios sobre os tessálios. Só um pouquinho de história para você entender. Então, essa paixão de Demas por Tessalônica, nos leva a entender que ele foi para uma cidade grande, ele se envolveu com as coisas desse mundo. Querido, quantas pessoas largam a igreja por amor a um grande trabalho? Quantas pessoas largam um ministério brilhante, um grande professor? A faculdade tirou ele do professorado. Quantas pessoas largam o ministério de pastorado porque conseguiu uma proposta nova de emprego? Esses últimos tempos nós vamos ver muito isso no alerta da sua sala. Muitas pessoas vão viver como Demas. Possivelmente Demas se envolveu com os negócios de Tessalônica. Nós vimos isso no dia de hoje. Na sua sala tem referência disso, querido. O cara é uma bênção na igreja, mas quando ele consegue comprar um carro, ele some. Quando ele consegue comprar uma moto, ele some. Pior, tem pessoas que trocam Jesus pela namorada. Olha, era uma bênção quando ele começa a namorar, não vai na escola bíblica dominical, não vai no culto de jovens, culto de ensino nunca mais. Aí depois sofre um famoso pé na bunda e vem chorar com o pastor de novo. Ah, querido, meu amado, explica para a sua sala que mais importante, como diz Paulo em 2 Timóteo, não se envolva com as coisas desse mundo. Querido, quem busca Adonai terá um complemento nesse tempo atual.
Quem se envolve com Adonai, Adonai se envolverá com ele. Quando eu me lanço para Adonai, ele também se lança para mim. E é um impacto entre espiritual e carnal. E ele me torna espiritual, porque eu passo a viver as coisas de Adonai e ele passa a viver as minhas coisas. É profundo. Já na característica B, que ele diz: só o médico amado ficou com Paulo. Ele diz: Tíquico foi mandado para Éfeso e só Lucas ficou junto de Paulo. Lucas, o médico amado, nisso da parte B. Deus, entende isso aqui? Explica para os alunos nessa fase. Deus sabia e sabe tudo o que iria acontecer com Paulo. Tanto ele sabia como ele sabe tudo o que vai acontecer com você. Logo, Deus não nos desamparou, assim como não desamparou Paulo, querido. Ele colocou ao lado de Paulo quem? Lucas. Lucas era o quê? Médico. E Paulo usa o termo muito amado, porque os dois se tornaram amigos. Então entenda, Lucas era a ferramenta necessária para a vida de Paulo naquele momento, porque Lucas era médico, Paulo estava velho, precisando de cuidados. Deus vai utilizar aquilo que nós precisamos no momento exato da nossa vida. Então, entenda uma coisa: nós devemos confiar em quem? Nos nossos amigos? Não, nós devemos confiar em Adonai, pois quando eu confio em Adonai, Ele vai providenciar tudo que eu preciso para os momentos terríveis da minha caminhada aqui no ministério. Isso é fantástico, querido. Quando eu confio em Adonai, Ele faz o que apraz. Então leve para a sua sala isso. Eu coloco a segurança, eu coloco o meu conforto, eu coloco as minhas atitudes diante de Adonai. E Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Ok, meu querido? Então, nesse tópico, leve para a sua sala isso. Grife na sua revista, anote no papelzinho e peça a lição. Coloca abaixo do vídeo. Eu terei o maior prazer de te mandar tudo que eu estou falando aqui no meu computador para que você tenha em mãos e leve para a sua sala. Já o tópico de número 2 fala a serenidade nos últimos dias. Diz assim: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. A preocupação de Paulo, anota nesse tópico, para com os estudos, nos mostra o quanto um líder o quê? Um líder verdadeiro deve se dedicar ao mesmo. Até o quê? Até a morte. Paulo, diante da morte, se preocupava com os estudos, se preocupava em escrever. Isso nos mostra o quanto ele estava envolvido e o quanto nós devemos estar envolvidos num processo de estudo. E o estudo gera em nós, pastores, presbíteros, diáconos, professores, o amor para com a obra de Deus. À medida que eu estudo a palavra, é por isso que a Bíblia diz que ela é uma faca de dois gumes. É por isso que a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Adonai. Quando eu estudo a verdade, ela causa em mim um amor pela obra dele. Eu passo a viver a obra de Deus. Por isso Paulo pediu o quê? Os seus pergaminhos e os livros esquecidos em Troades. A prisão de Paulo foi rápida, não deu tempo de pegar nada. E ele havia esquecido principalmente a capa, porque estava numa época fria. E o frio na Europa é muito grande. Por isso que ele pede para trazer. E velho, entenda uma coisa, Paulo estava velho, quando nós lemos na carta de Filemão, velho sente mais frio do que jovem. É por isso que ele pede para trazer a capa. A espera pela sentença poderia demorar muito. Por isso essa demonstração, nesse tópico número 2, ao companheiro pedindo: traga-me também a capa, traga-me também os pergaminhos, traga-me também os livros, para que eu continue tendo tempo de admoestar, para que eu continue entendendo o que Deus quer para mim. Querido, é fantástico essa carta de Paulo. A despedida de Paulo gera em nós, pastores, gera em nós, líderes, evangelistas, professores, uma atitude de enxergar que nós somos tão pequenos, que nós somos tão hipócritas diante de Deus, diante da igreja. Nós não sofremos isso aqui do que Paulo sofreu. Eu sou apaixonado com as teses paulinas, porque nós conseguimos enxergar
o que Paulo fez e o que Paulo estava fazendo pela obra de Adonai. Já no tópico de número 3, diz preocupações finais com o discípulo. Paulo alerta Timóteo a respeito de Alexandre Latoeiro, que foi inimigo do apóstolo. Querido, entenda uma coisa. Há um texto muito interessante que eu queria que você lesse, que está em Mateus, se não me falha a memória, Mateus 10, isso mesmo, Mateus 10, o versículo 34 a 36. Olha que interessante, ele diz, olha o que o próprio Jesus diz das dificuldades. Não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre nora e sogro. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Olha que interessante, entenda uma coisa. Jesus aqui está nos mostrando que o seu ministério ia incomodar principalmente quem? Os próprios familiares. Entenda uma coisa. Quem não vai entender seu ministério não são os de fora, não são os familiares. São os da sua casa que não vai entender o seu ministério. Logo, os amigos chegados de Paulo não entenderam o ministério de Paulo. A própria família de Paulo não entenderam o ministério de Paulo. É por isso que Paulo sai em altas cidades pregando. Os próprios judeus não queriam acreditar em Paulo. É por isso que Paulo vai para Roma. É por isso que Paulo tem uma visão diferente na Ásia. Querido, entenda uma coisa. O próprio Jesus disse que ele iria incomodar os principais da família. Tirar o quê? Tirar o seu próprio povo. Ele ia tirar do próprio povo o quê? O costume doentio que eles estavam vivendo. Assim, em nossa corrida cristã, anote isso aí. Quem fala a verdade continua o projeto de Yeshua e causará divisão onde chegar. Se você falar a verdade, você continua o projeto de quem? De Jesus. E onde você chegar, você fala a verdade, causando o quê? Divisão. Uma divisão de igreja? Não. Divisão de pensamento. Divisão na própria palavra. De pessoas que não entendem você e diz, está falando que não deve, está falando que não convém. Mas entenda, quando você está baseado na palavra, a verdade de Deus prevalece. Entenda uma coisa. Você vai causar divisão dentro da palavra. O seu pensamento será diferente, você vai querer falar a verdade. Mas entenda uma coisa. Há uma certeza de ser fiel. E quem é fiel, o próprio Adonai permanece fiel, pois a própria Bíblia diz que ele não pode negar a si mesmo. Quando você está falando a verdade, fundamentado na palavra, há em você o Espírito Santo e ele te envolve, ele te abraça e ele passa a te guardar. Pode se levantar milhares, milhões, 1000 cairão à tua direita, 10.000, mas tu não serás atingido. Então entenda, quem prevalece na verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então entenda, quando você envolve a verdade, você vai causar divisão de pensamento, mas Adonai prevalece. Ok, meu querido? No tópico de número 3, ele diz, a certeza da presença de Cristo, sozinho perante o tribunal dos homens. Olha que interessante, eu anotei nesse tópico, anote. Você vai ler a revista e você vai destacar nesse tópico que a solidão vivida por Paulo foi a mesma vivida por Jesus Cristo no Calvário. A mesma. Ambos foram abandonados pelos amigos, pelos parentes, pelos irmãos, mas em ambos houve a atitude de um verdadeiro servo de quem? De Adonai, de Deus. Tanto em Jesus como em Paulo. A atitude de quê? Perdão. O próprio Jesus disse, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Paulo vai referir a mesma coisa, Paulo não condena ninguém. Então o exemplo que nós devemos tirar do comportamento dos dois é que, para que haja vida espiritual, anote isso aí, ou seja, vida eterna, salvação, é necessário que haja perdão. Sem perdão é impossível você chegar diante de Deus.
Amado, o próprio salmista já falava isso. Só para ter noção, Salmos 86, o versículo... Eu sei que minha irmã Cecília Moreira adora quando nós fazemos esses debates aqui sobre textos bíblicos. 86, versículo 5 diz: atirado entre mortos. 86, versículo 5 diz: pois tu, Senhor, és bom e compassível, abundante em benignidade para com todos aqueles que o invocam. Tem outra versão que diz: pois tu, Senhor, és bom e compassivo em favor dos pecadores que te invocam. Querido, eu não sei o que sua sala pode estar passando ou o que você, professor, está passando, mas eu quero te dizer, não importa o tamanho do seu pecado, Ele é fiel para perdoar, Ele é fiel para te lavar, basta que você confie, meu amado. Há outro Salmo 32, olha que maravilha, 32, o versículo 1, olha, Salmos 32, versículo 1 e até o versículo 5, ele diz, olha que profundidade, Salmos 32, versículo 1, diz: bem-aventurado aquele cuja a iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Coberto por quem? Pelo próprio Ruach HaKodesh. É Ele que intercede com gemidos inexprimíveis. Amado, não se condene pelo que você fez. Não se condene pelo que as pessoas estão falando de você, o que a sua sala está falando, o que a igreja está falando. Há poder no sangue de Jesus para te libertar de todo pecado. Ainda que o inimigo tenha te manchado, hoje é o dia de você se curvar diante dele e dizer: eu te peço perdão, porque mais uma vez eu errei contra ti, mas há poder no teu sangue para me limpar. E o versículo de número 5 diz: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Então, há poder em Adonai, há poder em Yeshua para perdoar todos os seus pecados, te lavar e te transformar em uma pessoa nova. Ok, meu querido? Fala isso para a sua sala, fala isso para os jovens, fala isso para as senhoras, fala isso para os homens, fala isso para o seu pastor, para os seus evangelistas, para os diáconos. Abrace ele e diz: há poder para perdoar, há poder em Deus para te lavar. No tópico de número 2, ele diz: sentindo a presença de Cristo. Ele diz: Paulo não tinha a companhia dos amigos, dos irmãos de Cristo, mas pôde sentir de perto a gloriosa presença de Deus. A revista diz isso. Então entenda, anote-se aí, em nossos piores momentos, sentimos que o Senhor não nos abandonou. Elias, espera aí, eu senti que Deus abandonou? Não, querido. Nós sentimos que Deus nos abandona quando nós estamos na alegria, porque nós não lembramos dele. Agora, quando nós estamos na tristeza, isso é um paradoxo tremendo. E eu queria que você entendesse que nós, quando estamos no momento de alegria, nós não aproveitamos e agradecemos a Deus. Agora, na tristeza, nós clamamos. E é na tristeza que Ele se aproxima de mim e de você. Então, entenda, em nossos piores momentos, nós sentimos e devemos sentir que Ele não nos abandonou, mas que Ele está bem perto, assim como um pai diante de um filho, e assim como uma mãe que não se esqueceu dos seus. Há um versículo maravilhoso que eu gosto sempre de lembrar quando eu lembro dessa tese, Isaías 49, o versículo 14 até o 16. Leia para a sua sala, que diz: mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse se esquecer dele, eu todavia não me esqueci de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, e os teus muros estão continuamente perante mim. Há nos pregos a confirmação de que Ele sofreu por nós. Então entenda, leia esse versículo. Ainda que Ele tentasse se esquecer, seria impossível, pois existe uma promessa que foi feita pelo próprio Cristo,
Lá em João, olha que interessante, João 14, 16 e 18, olha o que diz, se me perdis alguma coisa em meu nome, eu farei. Amado, é maravilhoso. E ele complementa, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará com vocês. Não vos deixarei órfão, voltarei outra vez. Então, ainda que ele tentasse, ele não conseguiria. Logo, nós sentimos a liberdade, e Paulo sentiu a liberdade diante do martírio, pois Paulo sabia que ele não desampararia, e diante do martírio nós sabemos que ele não nos desamparará. Ok, meu querido? Já no subtópico de número 3, fala palavras e saudações finais. Já encerrando esse subtópico de número 3, ele diz que e o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial. Tem uma coisa, a morte física para Paulo agora já era iminente, meu querido. Já era iminente, já iria acontecer. Porém, ele sabia que o que o guardava era maior que tudo aquilo que ele já havia vivido em sua vida terrena. Será que você sabe que quem te guarda é maior que tudo que você está sofrendo? Será que você tem certeza que tudo que você está passando é muito pequeno diante da atitude de Deus para o que há de acontecer com você? Há um texto fantástico que o próprio Paulo deixa em Filipenses 1, versículo de número 21. Olha o que ele diz. Ele diz, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo está comprovando que ainda que ele morresse, se ele ficasse vivo, ele continuaria a obra de Yeshua. Mas se ele morresse, ele teria lucro. Por que ele teria lucro? Querido, o ato de viver para Paulo era evangelismo, evangelizar. O ato de morrer era estar diante do próprio Deus. Paulo deixa algo fantástico em 2 Coríntios, para explicar o que nós estamos falando. 2 Coríntios 12, o versículo 2 e a 4, ele diz assim, olha que interessante. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Aí ele complementa dizendo, e sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito a homem nenhum referir. Sabe o que Paulo estava dizendo? Eu sei para onde eu vou, eu sei porque eu vi, eu sei porque eu testemunhei, eu sei porque o próprio Deus me garantiu palavras inefáveis. Querido, sabe o que Paulo está passando para mim e para você? Que nós podemos padecer, sofrer, e nós sofremos muito por amor ao Evangelho, perseguição, puxar tapete, pessoas maliciosas falando mal no ministério, mas nós sabemos para onde nós vamos. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus está preparando para nós, para mim e para você, querido. Então entenda, o viver para nós é Cristo e o morrer é lucro, porque nós confiamos em quem fez a promessa, tanto eu como você. A conclusão diz, olha que interessante, a conclusão diz, os últimos trechos da segunda carta de Paulo a Timóteo nos ensinam que o servo de Deus, que tem certeza de sua salvação, mediante a obra redentora de Cristo, não teme a morte. Paulo sabia que a morte física aniquilaria apenas seu corpo, mas o seu espírito e a sua alma, o homem interior, estavam guardados em Cristo Jesus. Amado, os homens podem até tirar o nosso corpo, como tirou o corpo de Paulo. Os homens podem perseguir aqui na terra, mas jamais vai tirar a verdade de Adonai,
E o que é a verdade de Adonai? Está aqui, meu querido. A palavra de Deus. Quando nós temos palavra, quando nós temos embasamento bíblico, nós sabemos que ninguém pode se levantar contra ela. Eu quero despedir de você, deixando para você essa lição maravilhosa. Eu fico maravilhado em poder ministrar essa lição na minha sala e saber que nós estamos vivendo as cartas de Paulo, que foi um grande mártir. E falar de um mártir é lembrar do próprio Cristo que sofreu por amor da sua igreja. Forte beijo, forte abraço e até a próxima lição, e que a Adonai te proteja. Paz, shalom.